Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou falar hoje com base em Tito, capítulo 3, versículo 5, 6, talvez até o 7, tecer algum comentário, para esclarecer o que realmente nos diz a palavra de Deus. Estava fazendo a releitura de um livro de Stanley Horton, um estudioso do movimento pentecostal, o livro de Atos, lançado na época pela editora Vida. E quando chega na página 118, ele vai mencionar, citando Tito, capítulo 3, versículo 5 e 6, que há uma obra distinta da regeneração, numa referência ao lavar da regeneração com relação à regeneração. Logo, ele entende que primeiro ocorre a regeneração e subsequente o batismo no Espírito Santo com base nestes dois versículos. Nós sabemos que algumas pessoas realmente, alguns intérpretes, vai por esse caminho e chega a dizer que é uma referência ao batismo, e nesse caso, o batismo efetuado no Espírito Santo, ou conforme eles dizem, pelo Espírito Santo. Já existe essa terminologia empregada que realmente não encontra-se na Bíblia Sagrada, batismo pelo Espírito Santo. Mas isto é assunto para um outro vídeo. De qualquer forma, nós podemos analisar de uma forma resumida, e é importante que você leia desde do versículo 1 e vai até o versículo de número 7 para ter uma compreensão adequada. Mas aqui diz: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito. O verso 6, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiquemos até aqui. Note que alguns intérpretes querem encontrar uma distinção entre esse lavar, digamos, regenerador, conforme está aqui no versículo 5, com a regeneração em si, que é efetuada naturalmente pelo Espírito Santo. Mas como é que nós podemos compreender isto? Primeiro que no versículo de número 5, este aqui que eu estou destacando, a gente precisa fazer a leitura dele de uma forma plena, na íntegra, portanto, o apóstolo Paulo, ele fundamenta a salvação na misericórdia de Deus. Está aqui misericórdia, numa alusão à misericórdia divina. E não nos esforços humanos, porque a justiça aqui representa aquilo que se atinge por meio da obra da lei, o que está em harmonia com o seu ensino em outros textos, especialmente em Romanos. Ninguém é salvo pelas obras, mas mediante a misericórdia da graça de Deus que nos alcança graciosamente com o convite da salvação, nós observamos isto. Há muito debate acerca da expressão mediante o lavar da regeneração, conforme está aqui, e renovação pelo Espírito Santo. Mas essa combinação de termos neste texto apresenta um aspecto duplo da salvação cristã. Tanto esse lavar da regeneração, quanto a expressão renovação pelo Espírito Santo. O que seria, então? A regeneração é a entrada na nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E a renovação é a efetuação da nova vida propriamente dita. E aquela pode ser compreendida como associada à conversão e esta a concessão do Espírito Santo, porque nos diz no versículo 6 que o Espírito Santo foi derramado, que ele derramou abundantemente sobre nós. Faz alusão, sem dúvida alguma, ao Espírito Santo. E há muito
a favor de se compreender aqui que a regeneração, no verso de número 5, conforme destaque, é encontrado no mesmo sentido de João 3, versículo 5. Para tanto, a gente vai fazer a leitura desse texto para que você tenha uma compreensão ampliada a respeito disto e ver o que realmente nos diz, já que a gente citou uma referência bíblica. Porque nesse texto, agora citado, diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas, como eu disse, vai pegar esse versículo 5 e 6 e vai tentar mostrar que é algo subsequente à conversão, quando na verdade não o é. Pode ser esse lavar da regeneração, vou voltar aqui para Tito, capítulo 3, versículo de número 5 e 6, só para que a gente possa ficar situado, contextualmente falando. Observe que pode se referir simbolicamente, eu vou dizer assim, ou metaforicamente, a uma lavagem, que eu digo assim, uma lavagem no sentido de lavar no sentido espiritual. Eu diria uma purificação espiritual, de um modo metafórico. A Bíblia usa muitas metáforas, o apóstolo Paulo usa, Jesus usa, e pode ter esse significado. Vou voltar daqui a pouco, bater mais na tecla do versículo 5 e fazer o arremate, mas antes eu quero tecer comentário aqui com relação a este versículo de número 6, porque é claramente uma alusão ao derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, porque justamente usa essa expressão, derramou. E quando Pedro evoca o texto de Joel capítulo 2 versículo 28 até o 32, ele vai justamente falar que aquilo que foi derramado nada mais era do que o cumprimento da profecia da palavra de Deus, numa referência ao Antigo Testamento e a este profeta. E ao refletir sobre a sua própria experiência e de seus companheiros, observe que o apóstolo Paulo utiliza nós, ele fala justamente isso, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, não é pelas obras da lei, não é nesse sentido dessas obras de justiça, como já mencionei aqui, mas ele vai mostrar que ele vai mencionar, né, as palavras sobre nós. Ele se inclui e coloca os seus cooperadores também. E Paulo está um tanto atônito diante da generosidade do dom. O Espírito Santo é dado de forma parcimoniosa, ou seja, esse versículo destaca também a tríplice atividade de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e também do Espírito Santo. A gente vai observar no verso 6 que ele derramou, que foi derramado o Espírito, ele, no caso, Deus que derrama sobre nós, por quem? Por Cristo Jesus. E Paulo vai concluir, porque ele fala assim: para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele vai concluir essa breve afirmação teológica com uma referência à justificação. E é típico da parte de Paulo ressaltar que a justificação é por meio da graça, pois esse é um dos temas prediletos dele. E isso se refere especialmente à nova posição com Deus e aponta para o futuro. E esse é mais um dos temas de Paulo, chamar a atenção para a nossa herança, e aqui se concentra na vida eterna, conforme eu deixei aqui destacado. E ele a chama de esperança, porque, segundo a esperança, ele vai chamar de esperança no sentido de que algo que é certo, não é algo que a pessoa fica esperando, esperando e nunca chega, pelo contrário.
dado como certo. Quando a gente reporta uma vez mais ao versículo de número 5, o que que a gente pode ainda corroborar com você que está me acompanhando? Primeiro que a salvação, meus irmãos, é pela graça e não por obras, conforme a gente viu, inclusive no versículo de número 6 e muitos outros. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a mesma coisa, que a salvação é pela graça e não por obras. Mas diz aqui que ele nos salvou. É importante a gente ler um outro texto que é justamente da mesma autoria, isto é, do apóstolo Paulo, quando em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele vai nos dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo. Portanto, não tem vergonhas, aqui, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, a gente vê que a salvação é pela graça e não por obras. Ele nos salvou graciosamente, mas há essa expressão, voltando a Tito, capítulo 3 versículo 5 em diante, há realmente esta expressão, deixar aqui novamente, que lavar, que pode ser, e dentro desse contexto se refira mais a uma limpeza espiritual, da qual o batismo é sinal e selo. Com base em que eu falo isto? Quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11, olha o que nós observamos, da parte do mesmo autor. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nota aqui que ele menciona a palavra lavados sobre possivelmente essa limpeza espiritual ou uma purificação espiritual. Há um outro texto, conforme Efésios capítulo 5, versículo 26, que vai nos dizer o seguinte: a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Agora, com relação à expressão que nós estávamos analisando agora há pouco, de Tito, capítulo 3 lá no versículo de número 5, veja bem o que a gente pode ainda ver antes de terminar esse vídeo. Essa expressão aqui, regenerador, porque fala sobre regeneração, né? O lavar regenerador, e também um aspecto renovador através da renovação do Espírito. Ambas as palavras, tanto o lavar da regeneração quanto a renovação pelo Espírito Santo, caracterizam essa limpeza espiritual ou essa purificação espiritual. Quando a gente analisa bem, a gente observa que a regeneração é a nova vida que se inicia quando a pessoa começa a ter fé em Cristo Jesus, conforme João 3, versículo 3 até o 5, que se inicia quando começa a ver e a ter fé em Cristo Jesus. Já a renovação está intimamente relacionada com a regeneração. E ela significa a transformação total da vida de uma pessoa que tem início quando é regenerada. Isto, embora eu não venha aqui projetar e fazer leitura, mas nós vamos observar em Romanos capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e no tocante à questão do Espírito Santo, ou conforme foi traduzido aqui, deixa eu ver uma outra versão, que aqui foi traduzido no versículo 5 pelo Espírito Santo, em outras versões fala do
Espírito Santo. De qualquer maneira, quando fala do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo aplica às pessoas a graça de Deus que é possível em Cristo Jesus. E, por sua vez, vai ser justificados, ou seja, aquele ato que as pessoas são declaradas justas, ou seja, como tendo alcançado o padrão exigido de justiça de Deus. Mas tudo isto por sua graça, a graça divina, é por graça. Deixados a nós mesmos, nós não teríamos condições alguma de cumprir a exigência divina. Porém, pela graça nós somos salvos. Logo, quando o Stanley Horton ele menciona o capítulo 3 versículos 5 e 6 para dizer que é uma obra distinta, porque ele deseja com isto mostrar aos seus leitores que há uma regeneração subsequente, um batismo no Espírito. É, Contudo, quando a gente analisa, a gente vê que é uma obra dupla da parte do Espírito Santo de Deus, e está sempre se referindo aqui sem dúvida alguma, a esse aspecto regenerador, e quando não, quando menciona o lavar regenerador, numa alusão à purificação espiritual ou essa limpeza espiritual. Afinal de contas, se as pessoas precisam nascer da água e do Espírito, senão não vai ter um nascimento conforme o grego koiné nos coloca, não da forma como nós traduzimos o novo nascimento, mas sim é nascimento do alto, é algo que vem de Deus, que é o Pai das misericórdias e, por sua vez, nos alcança graciosamente. Que Deus possa abençoar a sua vida